Quando a gente vai aprender inglês, né? Por mais que a gente assista cursos online, vamos supor que você tivesse assistido 2 cursos online de inglês, né? Você, depois de terminar esses 2 cursos online, estaria fluente no idioma? Muito provavelmente não. Tá? Você já poderia ter noções, você já poderia ter né, conseguido absorver algumas coisas, de algumas regras, de alguns mecanismos de funcionamento do idioma, já ia ter feito algumas analogias, algumas associações até com o português, percebido semelhanças, diferenças, né? Então você já ia estar sabendo em que terreno você está pisando, mas para ficar fluente é só falando, vivenciando, e mais do que falar e vivenciar. Quando a gente se aprofunda mesmo no idioma, a gente percebe que a construção cultural da pessoa é feita com base nisso, né? Então, com base na construção cultural, ela pensa de um jeito, ela acha graça em algumas coisas que pra gente nem é tão engraçado assim. É toda uma construção com base naquele idioma aprendido. Então, o que aconteceu? Você fez os 2 cursos, né? Tem noção do terreno que está pisando, tem noção de como deve ser, de como deve funcionar, da estrutura, não só no sentido deve de dever, mas de como você almeja que seja, né? Como você gostaria que fosse, mas ainda não se apropriou completamente da cultura desse novo idioma, né? E obviamente não está fluente nele ainda, nem tem como estar, é a prática que traz a fluência. Né? Então, por que eu estou dizendo isso sobre cultura? Porque dizer, ele nos tenta muito a agir igual aos nossos pais, é um olhar de quem não veio pro lado de cá, porque a criança não tenta a gente a fazer nada. A criança comunica necessidades, coisas que não estão legais, né? Então, se eu tô ainda com esse olhar do idioma antigo, e é natural, é porque eu tô nessa transição. Então, eu tô aqui trazendo para pontuar. Olha pra você ver, olha pra você ver que ainda tem alguns resquícios em nós do antigo. Eu falo da velha Isa, ainda tem umas coisas da velha Isa aqui, sabe? E aí eu tô olhando com esse filtro uma criança de menos de 4 anos, ou seja, muito imatura ainda, tá? Achando que ela tá querendo que eu bata, que eu grite, que eu coloque de castigo, que ela tá pedindo isso. Ela não está pedindo isso, tá? Esse é o primeiro ponto. Ele não está tentando nada. Ele, na verdade, está respondendo ao ambiente. De alguma maneira, a gente está fazendo a relação com ele de alguma forma que está fazendo ele querer desobedecer, ele querer fazer o que não é para ser feito, ele querer não concordar. Então, provavelmente, eu aprendi no cognitivo aquilo tudo que eu vi no curso, mas eu ainda não estou conseguindo funcionar daquela forma. E aí, funcionando de maneira equivocada, eu estou tendo respostas também equivocadas. Comportamento é resposta de comportamento. Se eu quero mudar o comportamento do outro, eu preciso alterar o meu de alguma maneira. De tal forma que os recursos como castigo, bater ou... como é que vocês falaram? Cantinho, né? Também de castigo e tal. Esses recursos, eles passarão a não mais fazer parte do meu cardápio. Eu não vou nem considerar essa possibilidade, tá? Porque se eu considero essa possibilidade, eu vou tentar essa. E quando eu tento essa, eu perco o vínculo, eu perco o respeito, eu perco toda aquela construção afetiva que eu estava fazendo. Eu jogo tudo por água abaixo. Tudo é exagero, né? Mas alguma coisa eu perco. Tá? E aí, quando eu vou tentar fazer recurso nobre, já não funciona mais, porque agora eu já estou com um buraco entre nós. Você percebe o que acontece? Tá? Então, eu preciso vir no afeto, continuar no afeto, não ter aquelas outras coisas como opções. Por quê? Quando eu não tenho recurso não nobre como opção, a minha cabeça tem que trabalhar para achar outros recursos. Quando os recursos nobres, não nobres, ainda são uma opção, a minha cabeça não trabalha para pensar novos recursos, ela não vai para a criatividade, ela vai para aquilo que ela já tem ali como opção. Se eu tiro aquilo de opção e eu percebo que, pô, me sobrou muito pouca coisa, eu tô só conversando, eu não tô fazendo nada além de conversar, eu tô conversando, o menino tem 3 anos e meio, a gente conversa bastante, é com adulto, com 3 anos e meio a gente não conversa muito não,
Conversa um pouco, claro, né? Como você falou, aquele diálogo de explicar as coisas desde que nasceu, tudo, isso é super saudável. Mas a gente não fica usando argumento de adulto para mudar comportamento de criança. Filho, você já sabe que não é para fazer, você já sabe que faz mal, você já sabe. Não tá funcionando. Isso é argumento de adulto. Mas eu, claro, quereria educar a minha criança para ela ser uma boa pessoa, uma boa relação com os bichos, para ela ser generosa, né? E aí não é na conversa e no castigo. Como é que eu posso querer castigar alguém para ele ser bom? Quando eu castigo alguém, ele quer ser ruim. Ou ele dissimula, que é o que já está acontecendo aí. Ele já entende que se ele se fizer de bonzinho, ele sai do castigo. Então ele se faz de bonzinho e sai do castigo. E aí eu não consigo menino bom, eu consigo um menino dissimulado. Né? E tem que estar com medo mesmo, porque já está acontecendo. Então, o que a gente precisa fazer? Sentar e planejar. É parar um minutinho da vida, sabe assim? Um minutinho da vida que seja. Abre o Evernote no celular, para ter sempre a mão, para não precisar procurar onde foi que fez. Tá ali no celular, sabe assim? Abre e coloca. A situação aconteceu, já deu ruim. Na próxima vez que essa situação acontecer, eu vou. E cria pelo menos 3 novas opções de comportamento para vocês. Porque o que a gente precisa? Baseado em tudo que você já viu nos cursos, a gente precisa ampliar o repertório de recursos. Enquanto eu não ampliar o repertório de recursos, eu vou contar só com os recursos de conversa e o não nobre que eu já tinha. E que não está funcionando, tá? Então vamos aos exemplos, aqueles exemplos que sempre a gente comenta, né? Que funcionam muito bem aos 3 anos e meio, tá? Metáforas, contar histórias, inventar histórias para criança sobre alguém que tinha um bichinho e que o bichinho morreu por causa do jeito que tratou o bichinho. Não é ele, tá? É alguém, né? E nós vamos repetir várias vezes histórias parecidas para ele ir pensando sobre isso. Depois nós vamos trabalhar com paródia. Vamos pegar um Atirei Pau no Gato da vida, né? Vamos pegar uma música qualquer da vida. Vamos trabalhar. Mas eu só dei o exemplo do Atirei Pau no Gato por causa de ser uma música conhecida. Mas pode ser a Ciranda Cirandinha, pode ser até o Vai Malandra. Pode ser qualquer coisa, porque a paródia, o grande X da questão da paródia é que você pega uma música ruim e transforma numa música boa. Porque a letra é você que escolhe, entendeu? Então você pode pegar qualquer uma. A pior que você pegar, se você fizer uma paródia, é bom, porque daí o teu cérebro começa a associar aquela música à letra boa que você fez. Então trabalha com isso. Então aí quando ele estiver esmagando o gato, a gente começa a cantar a musiquinha que a gente criou para o gatinho. E agora com o gatinho a gente faz um carinho aqui na parte de trás. Sei lá, tô inventando agora, só para vocês perceberem que assim, não precisa ser difícil, pode ser fácil. Pode ser simples, com a criança, coisa simples. Não precisa ser plenas rimas, não precisa. Mas faz um negócio que você consegue sistematicamente recorrer àquilo. Porque a gente precisa ter persistência e paciência. A gente precisa confiar que aquilo que é o método que a gente está escolhendo é potente e dá resultado. Eu preciso confiar. Porque se ele não funcionar na primeira e na segunda vez, eu não vou desistir e falar que não funciona. Tá? É uma coisa muito comum eu tentar 1, 2 vezes alguma coisa com a minha criança e falar, não funciona isso aqui. Não, Isa, com a nossa criança não funcionou. Mas vem cá, até agora você estava colocando ele no cantinho do castigo, você estava falando com ele de um jeito, você quer apanhar e tal. Aí você usa 2, 3 vezes um recurso nobre, não vai funcionar talvez. Porque ele está num outro sistema, porque ele está com um buraco de distância de vínculo da gente, por conta dessas outras coisas. Então a gente vai precisar ser um pouquinho mais paciente, persistente e consistente. Não mudar a cada semana a técnica. Porque, eu fiz uma semana e não funcionou. Persista. Vai alterando o jeito, mas continua acreditando que aquilo funciona. Vai se percebendo, peraí, por que não funcionou? Será que eu usei a técnica certa no tom de voz adequado? Será que a minha expressão facial estava adequada? Né? Tem gente que fala assim, Isa, você fala para conversar. Eu chamo para conversar, o menino desvia o olhar assim, não olha para mim, fecha o olho, tal, né? Sabe por que isso acontece?
Sabe por que que isso acontece? Porque quando eu falo para chamar para conversar, eu falo para chamar para conversar assim, ó, filho, vem cá, o que que aconteceu? Com essa cara boa, com esse interesse, com essa vontade de saber. Aí os pais vão para casa e falam assim, ô filho, nós precisamos conversar sobre isso aí que aconteceu, viu? Não tá certo isso. Você acha que o menino vai querer conversar na próxima vez? A próxima vez ele vai fechar os olhos, porque você julgou, criticou, disse que não tá certo, quebrou o vínculo e já fez um monte de coisa que ele já tá se sentindo péssimo, diminuiu ele lá por dentro, ele tá igual uma formiga lá dentro, tamanho de uma ervilha, sabe assim? O coração já murchou, já tá todo assim, sou inadequado, não dou conta do recado. Se ele for do temperamento mais tranquilo, ele vai vir com esses pensamentos, tudo culpa minha. Se ele for do temperamento da raiva, ele vai ficar assim, eu odeio meu pai, eu queria ter outra mamãe, eu queria sair dessa casa, ele vai para esses pensamentos, tá? Então, né? Então nenhum dos dois vai funcionar, esse que é o ponto. Para nenhum dos dois isso produz resultados. E naturalmente todos os seres humanos têm o esquema buscar o prazer e fugir da dor. Se toda vez que você me chama para conversar isso me causa dor, você acha que eu vou querer conversar com você? Você acha que eu vou querer olhar para o seu olho enquanto você fala? Eu vou dissimular, eu vou sair fora, eu vou disfarçar, eu vou mudar de assunto, eu vou tentar com todas as minhas armas da maturidade de 3 anos e meio fugir da dor.